Olá, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão, meus queridos amigos e irmãos da ACBEM? É com muita alegria que recebemos e aceitamos o convite dessa casa tão querida, de amigos e de família tão queridos, para mais um estudo, para mais um momento de reflexões nesse período de pandemia, né, onde ainda não podemos nos abraçar, estar próximos, né, como sempre gostamos de fazer, mas vamos mantendo o nosso contato no meio virtual, que é também algo maravilhoso que nós temos para nos mantermos próximos, para conseguirmos até, como tem acontecido em muitos casos nesse período, levar a mensagem, as reflexões a pessoas e locais que estão bem mais longe do que as nossas próprias fronteiras, né, de bairro ou de cidade. Eu acabei não falando meu nome é Sidney Ferreira, para quem não me conhece. Eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, aqui de Campo Grande, e hoje nós conversaremos sobre um tema bem interessante e sempre atual, né, na história da humanidade, por assim dizer, que é o casamento e o divórcio na visão espírita. Não é isso? Mas antes então da gente entrar no nosso assunto de hoje, para conversar sobre esse assunto, nós vamos fazer a leitura de uma página de ambientação e, para tanto, nós escolhemos o livro Fonte Viva, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós faremos a leitura do ponto número 68, intitulado Sementeira e Construção, que diz assim para nós: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, meus irmãos, convido vocês agora para a gente fazer uma prece, né? Como parte da nossa reflexão e ambientação para o início do nosso estudo. Vamos então fazer uma prece. Dizendo: Senhor Jesus, Mestre, amigo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos amigos benfeitores que nos protegem, que nos auxiliam, que nos orientam, sobretudo, Senhor, em nome de Deus nosso Pai,
para mais alguns momentos de reflexão, onde procuramos, Senhor, absorver e compreender não só a parte da teoria, das palavras, mas, sobretudo, transformar os ensinamentos que temos a oportunidade de refletir sobre em ações práticas no nosso dia a dia, demonstrando assim, para Ti e para Deus, o nosso esforço em nos melhorarmos. Então, Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Fica conosco e dê-nos licença para iniciar a reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos queridos, como dissemos, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um tema que pode, de certa forma, até ser um pouquinho polêmico, né? Porque muitas pessoas têm visões muito particulares acerca desses dois temas, e conforme o que nos foi proposto, falar um pouco sobre o casamento e o divórcio na visão espírita, nada melhor para isso, então, que a gente vá beber na fonte, né? Buscar as informações diretamente onde nós encontramos o que temos de mais fidedigno em se tratando de doutrina espírita, que são as obras da codificação. Nesse caso, mais especificamente, o Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 693 a 699, dentro do capítulo da Lei de Reprodução, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Não separareis o que Deus juntou. Então, são duas leituras. Obviamente que o ideal é que se faça a leitura e os estudos de todas as obras, né, da codificação, mas a gente busca sempre passar as referências dos pontos que estão sendo analisados para quem eventualmente quiser ler um pouco melhor sobre o assunto. E aí a gente começa fazendo uma citação do próprio Evangelho, onde Kardec nos diz assim: imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, essa abertura que a gente fez sobre as leis de Deus e as leis humanas, sobre o que é imutável e o que não é imutável, isso tem por objetivo indicar para nós que nós vamos fazer uma análise do assunto união entre dois seres, que nós podemos chamar de casamento, né? Mas que consiste basicamente na união de dois seres. Nós temos que fazer essa análise sobre esses dois pontos de vista distintos. Um deles é o que envolve as leis humanas e o aspecto físico, o aspecto material. E o outro lado são as leis divinas e leis morais. Não é isso? Leis divinas e morais. Então, não esquecendo, nós vamos analisar sobre o aspecto das leis humanas, materiais e do que é mutável, e vamos analisar pelo lado das leis divinas, morais, que são imutáveis, não é? Conforme nós vimos ali. Obviamente, quando nós dizemos leis humanas, materiais, que são mutáveis, nós não nos referimos ao aspecto material da criação de Deus, que esse sim é imutável também. Não é? Então, o que Deus criou, o ar, tudo o que existe para as leis da física, as leis da química, da biologia, tudo o que existe que regula o funcionamento do nosso planeta em qualquer ponto do planeta, isso sim é imutável porque é uma criação de Deus. Mas quando nós nos referimos a esse aspecto material, nós nos referimos mais aos aspectos físicos que regulam a união entre os seres
não é? Conjuntamente a isso, a questão das leis humanas, que isso sim é mutável, ao contrário dos aspectos divinos e morais, como nós falaremos. Então, para a gente falar sobre esse primeiro aspecto, com relação ao que muda, ao que pode mudar, ao que envolve o lado humano, nós recorremos também ao Evangelho, quando ele nos diz assim: no casamento, Kardec nos diz, né? No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, falando no aspecto das leis materiais, né? Então vejam, uma definição básica referente ao objetivo, a um dos objetivos da união de dois seres no aspecto da matéria. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morreram. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época, por exemplo. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta, o civil. Então nós encontramos, pelo que diz respeito ao aspecto das leis humanas, muitas possibilidades e realidades diferentes ao redor do mundo, não é? Nós temos o que seria, digamos, o mais comum de se encontrar, né? Que é a união de dois seres, e mesmo a união de dois seres com variações dependendo do local, como Kardec cita, só o casamento religioso, religioso com civil, só civil, mas nós temos na união, digamos, simples de dois seres, o que se vê com muito mais frequência ao redor do mundo, mas nós temos também diversas outras realidades em diversos lugares, não é? Então nós vemos lá no Oriente Médio ser muito comum, por exemplo, que um homem se case com diversas mulheres. Nós vemos nas tribos indígenas realidades que são completamente diferentes dessas, né? Nós vamos encontrar nos povos que vivem no Polo Norte, ou nas civilizações que vivem mais distantes, ou, por exemplo, no Japão, em diversos outros pontos do mundo, a união entre os seres é tratada de formas diferentes. E aí o que Kardec coloca para nós é que isso sempre foi assim, e nós vamos ver um pouco mais para frente que, na verdade, as leis humanas elas vêm com o passar dos tempos, desde a época dos selvagens, evoluindo em tudo, não é? E se aproximando cada vez mais das leis divinas, como veremos adiante, sendo que tudo acontecendo no seu tempo, não é isso? Mas, mesmo que o ser humano não perceba, naturalmente as suas leis vão se adequando para se aproximar cada vez mais de Deus. Obviamente, isso vai demorar tempos ainda, mas hoje as leis humanas já são bem diferentes do que eram há algumas centenas ou milhares de anos atrás. Não é isso? Então, nós enxergamos sobre esse primeiro aspecto, que é o aspecto do que tange a união entre os seres pelo lado das leis humanas, não é isso? Agora, o outro aspecto, né, vocês devem lembrar que eu disse que nós observaríamos a questão da união entre os seres por dois aspectos. O segundo aspecto, ele é, de longe, o mais importante e o mais relevante, principalmente para nós,
dentro do estudo da doutrina espírita. E aí nós vamos também citar a forma como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele nos diz assim: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Então, meus irmãos, o casamento, a união permanente, né, a união entre dois seres, ele é algo que está na lei da natureza, que está na lei de sociedade, não é? E a sua própria existência marca e demonstra um progresso constante na marcha da humanidade, não é isso? A união entre dois seres, a constituição familiar, o Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos, para os espíritos, né? Ele pergunta qual seria para os espíritos, o efeito do afrouxamento ou do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem, seria uma recrudescência do egoísmo, não é isso? Então, um retorno ao egoísmo. Então, a união entre dois seres, a constituição familiar e tudo que advém depois disso, constitui um progresso importante na marcha da humanidade, está dentro da lei natural, da lei de sociedade. Agora, qual é a grande questão que se encontra? É justamente o que nós acabamos de falar a respeito das leis morais. Porque quando se pensa na união de dois seres, uma coisa que deveria ser o ponto básico é que, acima de qualquer outra coisa, o que deveria pautar a união entre dois seres seria o amor, a afeição mútua, o carinho mútuo, o respeito, a consideração, a amizade, todos esses sentimentos que o amor, em sua essência, traz a reboque, deveriam ser o ponto de partida para a união entre os seres. Só que, na verdade, o que nós acabamos por ver é que, como o próprio Kardec disse no texto, é que muitas uniões, são formadas e o amor, o respeito, o carinho, que deveriam ser a base, estão muito longe de fazerem parte desse contexto de união que se forma, não é? E quando nós estudamos sobre a causa das nossas aflições, sobre a causa dos nossos sofrimentos, Kardec e os espíritos nos explicam que os nossos sofrimentos, eles podem ter causa na nossa própria vida ou podem ter causa em vidas passadas, dependendo dos nossos resgates. Mas quando eles têm causa nessa própria vida que nós estamos, eles são causados unicamente pelo exercício do nosso livre-arbítrio, não é? Em vidas passadas também, mas nessa vida de uma forma mais de ação direta, não é? Então, fizemos e estamos resgatando, dando como exemplo uma pessoa que hoje passe por dificuldades financeiras,
Pode ser que essas dificuldades financeiras de hoje sejam fruto de uma imprevidência quando essa pessoa tinha recursos nessa mesma vida em tempos anteriores e pela sua imprevidência e imprudência ela acabou se desfazendo desses recursos de uma forma que não deveria e hoje passa por dificuldades fruto das suas próprias ações. Então não adianta se lamentar, adianta sim tentar trabalhar para reverter aquela situação. Então os espíritos, quando falam de e Kardec, quando falam de causas atuais e anteriores das aflições, se cita muitos exemplos, né? Muitos exemplos relacionados, e um dos exemplos que se cita é justamente daquelas uniões, daqueles casamentos que são uniões infelizes de duas pessoas que muitas vezes não se suportam, que não mal conseguem conviver. Então, uniões infelizes. E muitas vezes essas uniões infelizes são a resultante de uma união que nasceu não pautada no que deveria ser, que é o amor, o carinho, a afeição e todos os sentimentos que nós já citamos. Então nós vemos uniões que se formam por interesses materiais, né? Interesses relacionados a valores financeiros, interesses relacionados à beleza, interesses relacionados a posições sociais. Então, uma série de questões que são fruto das imperfeições do ser humano acabam, das nossas paixões, dos inúmeros erros que a gente ainda comete, acabam formando a base para a união entre dois seres. E aí, como a gente naturalmente sabe que acontece, vê no dia a dia e pelo que estamos estudando agora, uniões que se originam dessa forma dificilmente vão ter um final feliz. Pode até ser que tenha, né? Porque a resignação, a força de vontade das pessoas em transformarem uma situação ruim em uma situação boa, né? Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, pode sim fazer com que um ambiente ruim se torne um ambiente bom, mas é um cenário difícil e até de certa forma raro, fruto de um início que não foi bem cultivado lá atrás, não é? Como nós dissemos. Então, o que nós devemos sempre buscar, e é que Kardec e os espíritos, Jesus, nas suas inúmeras passagens, nos colocou, né, é que a união entre dois seres deve ser sempre pautada no amor. Porque sabemos que nós somos seres diferentes, que nós somos individualidades e que, naturalmente, se somos individualidades, se temos formas de pensar diferentes, quando uma união nasce pautada no amor, no carinho, no respeito, essas diferenças elas vão ser naturalmente tratadas entre os seres, mas não a ponto de tornar uma relação insuportável a ponto das pessoas quererem buscar o divórcio, que é o outro lado dessa moeda, não é? Nós vamos até falar sobre ele um pouquinho mais à frente, mas já iniciando e adiantando esse tema, o divórcio, na verdade, é a formalização da separação de algo que já não é, que já estava separado, não é isso? E que o divórcio, na verdade, ele só existe pensando no conceito de tudo isso que nós falamos agora, o divórcio ele só existe porque as leis humanas ainda são falhas e porque as pessoas ainda dão vazão a iniciar uniões, né? Dois seres iniciarem uniões que não são pautadas no amor, na afeição, no carinho, não é isso? Que é o que deveria originar. A gente sabe, né, também estudando a doutrina espírita, que nós somos seres eternos, que já vivenciamos muitas encarnações, que vamos vivenciar outras mais, e nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós trazemos aí uma bagagem de missões, de erros a serem resgatados e consertados. E a gente sabe, né, que
muitas vezes no seio familiar se reúnem espíritos que possuem rusgas do passado para serem naturalmente trabalhadas. Então, se a gente pensar assim, como é então, Sidney, que você está dizendo que uma relação para uma união entre dois seres para, digamos, dar certo tem que ser pautada no amor, se são pessoas que vêm numa relação do passado, que já não se gostavam, que têm rusgas a serem corrigidas. Sim, isso é verdade, mas a gente não pode esquecer que existe a lei do esquecimento e que quando nós mergulhamos na encarnação, nós temos muito desses compromissos do passado latentes dentro de nós, não é? Mas a lei do esquecimento joga esse véu sobre tudo isso para que a gente consiga viver a nossa vida aqui, exercitando o nosso livre-arbítrio. Então, à medida que a gente vai caminhando na nossa vida, os espíritos superiores nos ajudam através das influências benéficas a que os dois seres que precisam se unir para constituir família, num determinado momento, essa união, esse encontro venha a acontecer e essa afeição vai brotar a despeito mesmo do passado. E aí, naturalmente, ao longo da convivência, o que era latente começa, de certa forma, a aparecer, as diferenças de formas de pensar aparecem, mas, tendo sido baseado na afeição o início dessa união, a união ela se sustenta, não é? Ela se sustenta. Então é por isso que se diz, e Kardec mesmo diz no Evangelho, nesse mesmo capítulo, tá? Nesse mesmo capítulo 22, ele diz assim: o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Lembram que nós comentamos agora há pouco que as leis humanas elas vêm sofrendo mutações e adequações e adaptações conforme a humanidade vai avançando também, conforme a humanidade vai avançando, e com essas adaptações as leis humanas vão se aproximando cada vez mais das leis de Deus, não é isso? E essas adaptações são fruto também das mudanças na forma de pensar da própria humanidade sobre tudo, inclusive sobre as relações entre os seres. Não é isso? Um aspecto interessante da gente falar, até a título de um parêntese aqui no nosso estudo, é porque existem pessoas que optam nas suas vidas por não estabelecer uma união com ninguém, né? Pela não formação de uma família. E aí, isso pode até nos remeter à pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, que nós citamos há pouco, que o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo e talvez a não formação de uma família, então, seria um ato de egoísmo extremo por parte de uma pessoa, né? O não se unir a outra pessoa para gerar uma nova família seria talvez um ato de egoísmo extremo. E aí nós encontramos São Francisco nos dizendo a seguinte frase: ou você se casa e forma uma família, ou não casa e sua família será toda a humanidade. Olha que bonito, não é? Essa colocação. E o que São Francisco quis dizer com isso? É que muitas pessoas optam por não constituir uma família, por não se unir formal e legalmente a uma outra pessoa, né? Sendo que nessas pessoas que optam por não fazer isso, por não se casar, né, em linhas gerais, a gente pode ter dois tipos de pessoas que fazem isso. Existem aquelas que não o fazem, talvez por um egoísmo, aí sim por um egoísmo, de talvez não querer ter trabalho com filhos, não querer gastar dinheiro
um dinheiro que pode ser gasto só consigo mesmo, com os gastos que são inerentes a uma família de uma maneira geral, não poder usufruir o seu tempo todo com prazeres para si próprio, né? Deixar de ter certos prazeres da vida, etc. Então tem muitas pessoas que fazem essa opção pelo egoísmo em si, mas tem outras pessoas que optam por fazer isso por justamente fazer da sua família toda a humanidade, como São Francisco falou. Então nós vemos que muitas pessoas que optam por não constituir uma família, né, não se unir a outra pessoa, não casar para dar em frente à família, muitos missionários que existem hoje, que já passaram pela face da terra e que ainda estão por aqui, são pessoas que optaram por levar uma vida dessa forma, mas que nesse caso não está presente o egoísmo, porque essas pessoas se entregaram de corpo e alma a ajudar os semelhantes, não é? E aí nós temos muitos exemplos, né? Nós podemos citar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Que ainda está por aí conosco. Então, todos eles optaram por não se casar para seguir uma vocação maior, que é se dedicar unicamente a ajudar toda a humanidade. Não é isso? Nesse caso, eles optaram porque a gente sabe que a união entre os seres traz determinadas responsabilidades que muitas vezes poderiam não ser compatíveis, principalmente em disponibilidade de tempo e outras questões, para aqueles que desejam se entregar de corpo e alma a cuidar do semelhante. Então essas pessoas acabam por se tornarem esses missionários e seguirem em suas jornadas, digamos, em carreira solo, né? Mas isso não significa que só os que agem dessa forma serão missionários, poderão realizar grandes missões, não é isso? E a gente pode citar, por exemplo, o próprio Allan Kardec, né? Allan Kardec foi casado, né? A gente sabe, com Amélie, e Allan Kardec não teria conseguido realizar a sua missão de codificar a doutrina espírita tão plenamente se não tivesse a ajuda dela, a ajuda da sua esposa. E ela, inclusive, deu continuidade ao trabalho depois que Kardec desencarnou. A gente pode citar também Dr. Bezerra. Dr. Bezerra foi casado 2 vezes. A primeira esposa faleceu e ele se casou de novo e teve 9 filhos no total. E olha que obra, né? Que trabalho maravilhoso de Dr. Bezerra de Menezes. Mahatma Gandhi foi casado também, teve filhos também e realizou uma obra magnífica e gigantesca de libertação de todo um povo, como nós sabemos que ele fez lá na região da Índia, não é? Então, o fato das pessoas se unirem ou não se unirem, uma coisa não invalida a outra, né? O que valida, o que nos define é o empenho que nós damos em constituir os compromissos assumidos na espiritualidade. Ah, mas como é que eu vou saber se nessa vida está previsto para mim me unir a alguém, ou se eu devo seguir uma determinada missão? A gente não pode esquecer que a espiritualidade, os espíritos superiores, eles sempre estão aí nos orientando a todo tempo durante a nossa vida e nos dando aquelas intuições que aparecem para nós na forma de intuição, de pressentimentos, né? A respeito dos grandes passos que nós temos que dar na nossa vida e que nós mesmos combinamos antes de reencarnar, não é isso? Então, muitas vezes, aqueles encontros fortuitos que não têm explicação, diversas situações que acontecem na nossa vida são os espíritos nos ajudando e nos orientando. Eu ouvi uma história há um tempo atrás, não sei, eu ouvi através de um outro expositor que contou de um homem
que nessa encarnação ele não estava previsto para se casar, né? Ele havia, no plano espiritual, assumido o compromisso de que ele iria, se não me engano, montar um orfanato para cuidar de crianças numa determinada região, não é isso? E aí, no momento da vida dele, a vida dele foi tocando, ele foi se deixando envolver, né, pelas tentações da matéria, e no momento da vida dele em que essa guinada ia começar a ser dada, a espiritualidade o influencia para isso, mas ele opta por seguir outro caminho, né? Opta por se unir a uma pessoa e essa união gerou frutos, e dessa união não planejada aconteceram muitas situações infelizes, porque ele acabou indo de encontro ao que havia sido planejado para a sua própria vida, né? A gente pode fazer isso no exercício do livre-arbítrio, mas sabemos que toda causa tem uma consequência, não é isso? Então, esses são os caminhos da nossa vida. E o principal que nós temos que observar, aí já caminhando para a nossa conclusão, né, do nosso estudo, é que, só fazendo um apanhado geral, é que a união entre dois seres, ela observa, como dissemos, dois pontos principais. O primeiro ponto, que é a observância das leis humanas, essas sendo mutáveis desde o início dos tempos da humanidade até hoje, e assim permanentemente, cada vez mais próximo de Deus, mas ainda muito falhas, não é isso? Ainda baseados nas nossas próprias imperfeições. Afinal de contas, as leis humanas são criadas pelos seres humanos. E de outro aspecto, nós vemos as uniões sobre a observância das leis morais, que nos dizem que as uniões entre os seres deveriam ser originadas no amor, na afeição mútua, no respeito, no carinho, na amizade e tudo o que de belo envolve a união entre duas pessoas. Então esse é o ponto principal. E no aspecto do divórcio, como nós comentamos, o divórcio que Kardec nos diz é que é mais uma das leis humanas e que só existe porque as próprias leis humanas são falhas, não é? E pelo lado das leis morais, ele acaba por existir para separar o que já está separado, para separar aquilo que não foi juntado da forma como deveria ter sido, porque se assim o fosse, não haveria necessidade de se separar, não é? Então, é um raciocínio lógico que nós temos de observação que nos leva a compreender de uma forma plena as leis de Deus, né, e tudo que a doutrina espírita nos explica. Certo, meus irmãos? E aí, já caminhando então para a conclusão do nosso estudo, eu gostaria de citar a 3 frases, né, de 3 espíritos de muita relevância nos nossos estudos, né, com toda a superioridade, com toda a evolução em tudo que eles colocam para nós, onde Joana de Ângeles, no livro SOS Família, diz para nós assim, que o casamento é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva e a preparação de valores saudáveis para a convivência universal. Que belo, né? E aí nós vemos André Luiz, em Nosso Lar, dizendo assim: há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades e processos edificadores, embora todos sejam sagrados. E Emmanuel, em O Consolador, nos diz assim: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados
ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Olha que bonito, né? Seja pela orientação dos mentores mais elevados ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós trouxemos, né? Gostaríamos de deixar para refletirmos, né, sobre as nossas vidas, sobre as nossas condutas, como tudo que a doutrina espírita nos explica. A doutrina espírita está aí para descortinar o véu e jogar luz sobre determinados entendimentos que não existiam ou que não eram possíveis. Então cabe a nós entender, lembrar que a doutrina espírita não nos proíbe de nada, não é? Ela só nos mostra como que os mecanismos da vida, das leis de Deus, funcionam. E que, como tudo na vida, e como nós sabemos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso agir livremente, mas tendo consciência de que o que eu planto eu colherei depois. Então, são mais reflexões importantes para nós levarmos para nossas vidas. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer pela atenção, pelo carinho de todos vocês, amigos da ACBEM, queridos, e convidá-los mais uma vez para nós realizarmos uma prece para a conclusão do nosso estudo. Então vamos dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, agradecidos, Senhor, estamos neste momento de conclusão do nosso estudo, pela oportunidade, Senhor, das reflexões apresentadas, e que nós possamos compreender que o que somos hoje é a resultante das nossas próprias escolhas, mas que, como Deus nosso Pai é um Pai amoroso, generoso e que ama sobretudo a todos os seus filhos, mesmo nos momentos de maior dificuldade, nós devemos cultivar em nós a fé e a esperança de que essas dificuldades são etapas de aprendizado necessário e que a alegria, a tranquilidade virão um pouco mais à frente. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Segue conosco hoje, agora e sempre e dê-nos licença para concluir a reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquemos com Deus.